Olá, eu sou a professora Renata e hoje eu trago um exercício para vocês, um exercício completo sobre hereditariedade. Para a gente realizar esses exercícios, vocês precisam saber todos os conceitos de hereditariedade. Dominante, recessivo, genótipo, fenótipo, todas essas características de alelos, alelo dominante, recessivo. Então, qualquer coisa, pausa esse vídeo, vê os vídeos anteriores e aí continua para ver esse exercício que a gente vai fazer agora. O que é para fazer? Pegar uma folha e o exercício 1 é para escolher um personagem real. Pode ser o pai, a mãe, a tia, um amigo ou você mesmo, tanto faz. No 2, você vai escolher observar nessa pessoa uma característica física ou orgânica, ou seja, o fenótipo dessa pessoa, e pode ser a capacidade de enrolar a língua, covinha, sarda, ser destro canhoto, fator RH, lábios grossos ou finos, e anotar essa característica que o personagem tem, no exercício 2. No exercício 3, você vai pesquisar se essa característica que você anotou, escolha uma só, é dominante ou recessiva. No exercício 4, vocês vão vão definir o fenótipo, não só da pessoa escolhida, mas o fenótipo dos pais da pessoa escolhida. Observar e anotar. O 5, criar os possíveis genótipos para cada um, para o pai, para a mãe e para a pessoa escolhida. Genótipo, então, seria azamazinho, ou P, ou qualquer letra que vocês queiram, né? Então, nós temos 3 tipos de genótipos: o dominante, o homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo. Lembrem-se disso. Então, não sabe o que é genótipo, não sabe o que eu falei agora, volta, pausa e vê outros vídeos, tá? Então, vamos lá. Os possíveis genótipos: heterozigoto, homozigoto, dominante ou recessivo. O 6, fazer um heredograma com a característica estudada. Também precisa saber o que é um heredograma, volta lá e assiste para a gente poder fazer esse exercício. O 7, então a pessoa escolhida, o 7, 8 e o 9 vai ser parecido, porém eu vou mudar os cruzamentos. Então, o cruzamento da pessoa escolhida com um genótipo heterozigoto, no caso do 7, a pessoa escolhida com um homozigoto recessivo e o 9, um homozigoto dominante. Esse cruzamento é aquele hashtag, jogo da velha, que a gente faz os cruzamentos dos gametas e descobre quais as proporções dos filhos. Então, nos 3 exercícios, eu preciso da proporção fenotípica, a proporção da característica física ou orgânica dessa pessoa, e a característica e a proporção genotípica, que são esses alelos, são os genes que essas pessoas têm, que demonstra essa característica escolhida, tá? Então, dá um pause agora, faz tudo o que eu pedi, volta, assiste, para ver todos os exercícios que vocês precisam fazer, faz e compara com o que a gente vai realizar agora, que é a resolução desses exercícios. Claro, como é um exercício muito individual, individualizado, personalizado, vão ter respostas diferentes, mas o conceito e como fazer são todos iguais. Então, no caso da pessoa escolhida, eu escolhi eu, Renata, tá? O 2, eu escolhi uma característica que são olhos puxados, que meu pai é japonês, então eu tenho olhos puxados. E essa característica, ela é dominante, tá? No exercício 4, então, eu coloquei o fenótipo do meu pai, da minha mãe e a minha, que é, no caso, a pessoa escolhida. Então, pai e mãe, a pessoa escolhida. O pai tem olhos puxados, a mãe não, a filha tem. No 5, os possíveis genótipos para cada um. Se minha mãe não tem, e é uma característica dominante, então ela tem que vir com os 2 alelos recessivos. Então, Pzinho, Pzinho, no caso, eu escolhi a letra P para identificar esse genótipo. O meu pai, provavelmente Pzão, Pzão, porque ele é um japonês puro, né? Então, provavelmente tem um Pzão, Pzão. E eu, como sou a mistura dos 2 e tenho olhos puxados, é uma característica dominante, provavelmente eu sou heterozigótica. Então, Pzão, Pzinho. O meu pai também poderia ser Pzão, Pzinho e poderia ter filhos de olhos puxados nessa mistura aí. Porém, eu coloquei Pzão, Pzão. Vocês também podem fazer isso. Caso vocês não saibam, criem, tá bom? Mas escolha um genótipo para cada um.
No 6 é para fazer o heredograma, então o heredograma eu tenho que sempre preencher o quadradinho ou o círculo com a característica estudada. No caso, olhos puxados, então meu pai e eu fiquei com a característica estudada, eu preenchi, e a minha mãe não, tá vazio ali. Isso é um heredograma, tá? No exercício 7, então, para cruzar eu, que sou um heterozigoto pesão, pezinho, com um heterozigoto também. Então, pesão, pezinho, cruzando com pesão, pezinho. Eu vou ter, então, os gametas pesão, pezinho, e do outro lado, pesão, pezinho. Façam, então, esse cruzamento. Então, aqui, pesão, pesão. Eu vou ter aqui pezinho e pesão. Aqui, pesão, pezinho. E aqui, pezinho, pezinho. Na hora de eu dar a proporção fenotípica e genotípica, eu vou separar. Vou fazer do genótipo, que é mais fácil olhar aqui. Então, genótipo. 25% pesão, pesão. 50% pesão, pezinho. E 25% pezinho, pezinho. No caso, então, os filhos podem ser 75% de probabilidade de olhos puxados e 25% de olhos normais. Então, essa é a proporção. Observem que o genótipo é diferente do fenótipo. Então, o genótipo, ele vem nessa proporção. Já o fenótipo é diferente porque eu somo os dominantes aqui, né? Tanto homozigoto dominante quanto heterozigoto, e formo esse fenótipo aqui de olhos puxados. No exercício 8, pede para fazer o cruzamento da pessoa escolhida com o homozigoto recessivo. Então, aqui, pezinho, pezinho. Então, vamos lá. Pesão, pezinho, com os outros gametas, pezinho, pezinho. Então, eu vou ter aqui pesão, pezinho, 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 pesão, pezinho, pezinho, pezinho. Cruzei todos, vou obter. Sim, qual o genótipo? 50% pesão, pezinho, 50% pezinho, pezinho. Então, 50% olhos puxados, porque eu tenho a característica dominante, e 50% recessivos, 50% olhos normais. No caso aqui, o genótipo e o fenótipo, a proporção ficou igual, né? Faça um cruzamento da característica da pessoa escolhida com o genótipo homozigoto dominante. Então, pesão, pezinho, pesão, pesão. Pesão, pesão. Ops, desculpa. Pesão, pezinho, pesão, pesão e pesão, pezinho, tá? Qual que é a proporção? 50% pesão, pesão, 50% pesão, pezinho. Mas o fenótipo vai ser 100% de olhos puxados, porque todos os genótipos deram dominantes, então a característica é dominante, o fenótipo 100% de olhos puxados. Percebam então que é diferente o genótipo, a porcentagem, a proporção de genótipo com o fenótipo, tá? Então, fica por isso hoje. Obrigada até aqui. E espero que vocês tenham entendido o exercício. Esse exercício é bem legal para que vocês aprendam todas as características, os conceitos de hereditariedade voltada para o Fundamental 2 no nono ano. Obrigada, pessoal. Até a próxima.